começando. Vambora. Vezes mais rápida do que a geração anterior. Trabalhamos esse banco com conforto delicioso. 90% do nosso dia. São mais de 50 itens de acessórios. A estrada tem uma responsabilidade muito grande porque ela alimenta os pequenos negócios ao longo de décadas. Conforto delicioso. 90% do nosso dia. São mais de 50 itens de acessórios. A estrada tem uma responsabilidade muito grande porque ela alimenta os pequenos negócios ao longo de décadas. A nova estrada definitivamente assume o multiuso. É um carro muito versátil, realmente. A cabine dupla, que é as consequências do impacto. Só que hoje aqui tá tudo muito bonito, virou um cenário. É claro que eu não vou estar sozinha, a gente vai bater um papo com dois executivos da Fiat. Por favor, Erlander Erzola, diretor do brand da Fiat, e Antônio Filosa. Um conforto delicioso. Bom dia, bom dia. Bom dia, Filosa. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Tranquilo para a live? Muito tranquilo, com muita expectativa, obrigado. Zola, curtindo tudo, tudo ok? Muito, a expectativa é muito alta, Kalinka, né? O dia do grande lançamento da nossa nova estrada, a expectativa é altíssima. Eu tenho certeza que nós vamos trazer surpresas e novidades que vão agradar muito a todos que estão nos assistindo. Boa, lembrando que o espaço aqui é bem amplo, como vocês podem ver, dá para guardar esse distanciamento com tranquilidade. Fiquem relaxados também que as câmeras vão cuidar para aproximar vocês de quem está assistindo a gente agora lá em casa, no trabalho, tá bom? Agora, tanto aqui no estúdio quanto no material gravado que produzimos, todos os cuidados foram tomados para manter a segurança de todos os envolvidos. E lembrando que estamos ao vivo para o grande público através do canal oficial da Fiat e por canais fechados para os funcionários, para a imprensa especializada e também para toda a rede de concessionários Fiat. E até a última parcial, olha só, o pessoal me passou aqui que a soma dos 4 canais, a audiência já passa dos 15 mil espectadores. Então estamos bem acompanhados aqui, é claro que nós temos muito assunto, muita informação. Pode chegar mais, viu? Vai passando o link aí para o pessoal. Papo rápido, hein, Filosa? Conhecendo um pouco o espaço de vocês, é uma fábrica super moderna, né? Obrigado. É aqui onde nasceu a Fiat no Brasil, né? Nós chegamos aqui 44 anos atrás, mas desde aquele dia voltamos sempre a modernizar a fábrica. Então aqui instalamos agora absolutamente todos os processos, todas as tecnologias e todos os dispositivos para fazer dessa fábrica, que é a maior fábrica da marca Fiat no mundo, também a mais excelente, a mais tecnológica, a mais avançada e automatizada. Então, é um prazer recebê-la aqui. Zola, expectativa para a nova Fiat Strada? A expectativa é altíssima, né? Nós estamos falando de um líder de mercado, um líder, né, que ocupa essa posição há mais de 20 anos, é a picape mais vendida do Brasil. E eu acredito que essa reputação ela está muito relacionada à confiabilidade que a Strada adquiriu ao longo desse período, né? Especialmente para aqueles que usam o carro como uma ferramenta de trabalho. Porém, com a nova Strada a gente tem um carro lindíssimo, né, que evoluiu muito sobre o aspecto de design. Então eu não tenho dúvida em afirmar que também aqueles que fazem uso para lazer
vão se surpreender com as novidades que a gente tem com a nova estrada. Legal. E você que está vendo aí da sua casa, do seu trabalho, é claro que vai poder interagir aqui com a gente também, viu? Olha, quando aparecer um QR Code aí na sua tela, aponte o celular para participar. Vamos fazer um teste? Pega aí o celular, QR Code na tela, vamos para um quiz? Nosso quiz aqui na tela, ó, em que ano foi lançada a primeira versão da Fiat Strada? E temos alternativas. Alternativa A, 1978, B, 1988, C, 1998 ou a última alternativa, 2008. Pensa aí, aponta o celular para o QR Code que está na tela, marca a sua resposta, a gente volta daqui a pouco com essa informação. Mas eu vou falar uma coisa, viu? Ao longo desses anos, a Strada conquistou muitos fãs. Quer ver? Utilizo a picape Strada desde 2010. Minha paixão pela estrada começou há muitos anos. Comprei a minha primeira estrada em 2013, uma Adventure. Uso ela no dia a dia, trabalhando, carregando minhas frutas. Trabalhamos com muitas tintas pesadas, produtos pesados, como tintas, massas. E aí precisaríamos de um carro resistente e econômico. Eu prefiro esse. Achei linda. Eu gostei do banco. É outro carro, né? Em comparação à minha lá. Já tive 4 estradas, ela faz muita diferença porque a valorização de mercado desses carros é incomparável. Temos ao longo do passado tempo carros que acompanharam a gente por 180 mil quilômetros. Força, qualidade e confiança é o resumo da palavra estrada. E ela é sensacional, papai, é show. A porta ficou muito leve, muito. O espaço aqui é ótimo, como se fosse um carro comum, né? Ela ficou muito bonita. Questão familiar, se eu pudesse ter para mim, seria de cabine dupla. Mas hoje o meu conceito seria essa aqui. Eu já escolhi ela. Porque eu preciso de mais caçamba do que passageiro. A história já continua, mas você sabia que o lançamento da nova Fiat Strada é um evento amigo do clima? Se você quiser conhecer melhor a iniciativa, tudo que foi feito como compensação para esse evento, basta acessar o site amigudoclima.com.br e rastrear o código AC2183. O código é AC2183. E lembra do nosso quiz? Vamos dar uma olhadinha na resposta? Primeira versão da Strada foi lançada quando, hein? Alternativa A, B ou C, 1998, ou seja, mais de 20 anos de história. É impressionante como ela evoluiu ao longo desses anos, hein? Filosa, o Zola já está aqui mais próximo, né? Pois Mas, falando a respeito da nova Strada, essa aqui é cabine simples, mas simples não tem nada, né? Na verdade, não é mais cabine simples, Kalinka. A nossa engenharia fez um trabalho fantástico nesse produto. A nossa cabine evoluiu aqui muito, mais próximo, né? Internamente. A gente tem uma área aqui que fica atrás dos bancos do motorista e do passageiro, que é uma área muito funcional e que ganhou 100 litros. Portanto, a nossa cabine interna evoluiu muito. Esse espaço é muito funcional e importante para quem usa o carro como uma ferramenta de trabalho. E o que é mais curioso e interessante é que mesmo ganhando espaço na cabine interna, nós conseguimos aumentar muito também a nossa caçamba, né? A nossa caçamba hoje tem uma volumetria de 1.354 litros, é uma caçamba muito grande, a maior do mercado, né? E com uma capacidade de carga de 720 quilos. Portanto, a gente tem um carro aqui que é absolutamente fantástico para quem faz uso para trabalho, né? E alguém já me contou aqui, Kalinka, que você teve a oportunidade de testar um desses, inclusive carregado, não foi isso? Carregado, na pista. Me desafiaram, na verdade. Fizeram uma pegadinha comigo, mas eu topei. Não amarelei, é claro, né, Zola? Vamos ver? Vamos ver, olha claro. aí. Bom, estamos na pista de teste. Eu vou na cabine Plus. Você vai na Plus, eu vou na dupla. Primeira surpresa, abre a tampa por gentileza.
Ó que leve. Exatamente. Essa leveza é conforto e segurança. Segunda surpresa, Eu vi. seu carro está carregado. Tô vendo. Quantos quilos aí? Tem 300 quilos, mas podia ser bem mais, porque ela pode levar até 720. Eu quero que você dirija numa condição de meia carga, o meu carro está vazio. Bora, desafio aceito. Vamos lá? Agora. Alô, Kalinka? Ah, e aí, tudo bom? Bom, por enquanto eu não tô sentindo diferença nenhuma, um carro carregado ou não. Essa calibração eletrônica, esse sistema é que faz eu ter esse conforto no carro, é isso? A gente trabalhou muito com relação ao conforto do carro com carga e sem carga, porque esse carro é multiuso. Trabalhamos muito com relação à segurança, lembrando que a nova Strada tem controle de tração, controle de estabilidade e todos esses controles eletrônicos têm uma calibração específica para cada peso. O carro consegue identificar automaticamente se está carregado ou não e todos esses ajustes eletrônicos, eles são calibrados automaticamente para garantir o melhor conforto e a melhor segurança. E muito legal é o e-lock. Além do controle de tração, ele te ajuda em terrenos escorregadios. Você aperta o botão do TC+, para ganhar ainda mais tração, como se fosse um bloqueio do diferencial. E é um item de série, viu? Volante leve, direção elétrica, né? Nas versões Freedom e na Vulcano, as direções são elétricas. E na versão de entrada Endurance, a direção é hidráulica. Nossa, essa pista bem de lado, hein? Olha, gente, não é que ela está acelerando mesmo? Aproveita! Mas quando a gente fala de acelerar, tem que pensar no consumo também, né, Dilson? Agora, ela se coloca num patamar muito interessante para quem usa o carro tanto para o trabalho quanto para o lazer, porque ela se torna um dos carros mais econômicos da categoria. E o motor Firefly, se você der uma acelerada aí agora, ó, puxa uma marcha, acelera, você vai ver que ele responde muito legal. Se é pra testar o carro, gente do céu. Eu tô carregada em 300 quilos aqui atrás. Toda a parte eletrônica e tecnológica funcionando. Mas brincar nessa pista de teste é bom demais. Velosa, Zola, agora uma outra versão da nova Fiat Strada aqui e muitos comentários a respeito dos detalhes do carro, né? Zola, vamos falar um pouquinho sobre a grade dianteira? Vamos. E a logo da Fiat aí na frente? Pois é, Kalinka, a nova Strada evoluiu muito sobre o aspecto de design, né? E a nossa grade frontal tem se destacado muito porque a Strada é o primeiro modelo que traz, né, o Fiat Script, né, na assinatura da nossa grade frontal. Isso é muito interessante, chama muita atenção e demonstra o quanto evoluiu o design da nossa nova Strada. Muitos, inclusive, falam muito sobre a semelhança dela com a irmã maior, né, a Toro. A gente tem aqui faróis em LEDs belíssimos, enfim, o design é muito, muito interessante. Ele chama atenção tanto pelos aspectos externos, quanto também sobre os detalhes mais sutis, não é isso? Zola, os detalhes é que fazem a diferença, não é, Filosa? Inclusive, essa bandeirinha italiana que tem aqui na frente é um charme, né? Isso. Bom, essa rappresenta o cruzamento da nossa história como marca e das nossas origens como Itália. Nos anos 80, primeira parte dos anos 90, essas 4 linhas em diagonal representavam a marca Fiat. Nós somos meio italianos e meio brasileiros, então quisemos colocar junto com as 4 linhas em diagonal a bandeira da nossa origem, a bandeira italiana. Perfeito. Esse DNA italiano, né, já ganhou vários prêmios de design, irmão maior da Strada, Fiat Toro, ou seja, vocês são experts no assunto picapes, né? Tá tudo certo aqui. Mas vamos fazer uma visitinha no Centro de Design da Fiat, porque é um lugar que todo mundo... Eu passei o meu crachá não abriu a porta, e meu crachá abre quase todas as portas aqui. Que bom que não funcionou. Que bom que para não todo funcionou. mundo. Aqui muito restrito a entrada, então a gente toma muito cuidado para informação sigilosa da empresa, como por exemplo novos produtos que nascem aqui.
Então, sejam bem-vindos na nossa sala virtual. Aqui são muitas escolhas estratégicas da empresa. Então, vamos falar um pouquinho da Strada. Foi um desafio você desenhar com a cabeça no cliente? No caso do Strada, a gente foi antes na casa dos nossos clientes e a gente observou como o nosso cliente usa uma Strada. A gente perguntou de uso diário, vários tipos de profissões, homens, mulheres, cada tipo de cliente para ter uma boa indicação de que tipo de produto criar. Vou mostrar para vocês um pouquinho o que a gente levou mesmo do Toro para a nova Strada. O volume da Strada é importante, tem que ser impactante, tem que ser grande. Então, a primeira parte que a gente trabalha muito em cima é aqui o capô. E o frontal, então, tem que ser o máximo de altura que podemos dar para essa leitura e com uma musculação em cima do capô, como também fizemos no Toro. Aqui a gente tem o nosso faro, os olhos do carro, muito importante. A gente colocou mesmo os olhos do Toro. E a gente tem agora no nosso novo line-up da Fiat faróis estreitas, como colocamos aqui também na Strada. Neste caso também com luz LED, tecnologia fantástica que dá bastante liberdade para o design. Depois, o que é importante para a nossa Strada? A gente tem uma nova grade. Tem essa linha de caráter que passa do frontal até o final do carro. A nossa nova Strada é bem larga, grande e bem robusta. Na verdade, eu tenho um pedido. Eu queria que você assinasse esse desenho. Nasce esse desenho. Ficou lindo, um uso muito mais funcional, então a gente conseguiu desenvolver porta-objetos novos. Então a gente tem o painel, o revestimento superior todo mais escuro, justamente para ter essa facilidade de manutenção, de limpeza. Você passa a mão, você percebe que foi todo um trabalho de superfície, de revestimento. O tecido, a mesma questão, você tem que se sentir confortável, ele tem que ter esse toque muito gostoso. Você pensa no tecido do sofá da sua casa, por que não trazer isso também? Essa sensação, essa mistura de couro com o tecido, com essas marcações que são bem específicas, é uma tecnologia que a gente gosta muito de trabalhar. É uma alegria muito grande ter feito parte desse time, buscando resolver problemas de usuário de uma picape. Mais de 50 designers trabalharam aqui. Somos picapeiros, inclusive eu, e vai ser com certeza mais um grande sucesso. Olha que demais, o pessoal do Design Center, inclusive, criou até um robô. Ah, chegou! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Agora ele não tem um nome ainda. Vamos ajudar a escolher um nome para ele? Vai aparecer um QR Code aí na sua tela, é só apontar o celular, nós temos algumas opções. O melhor nome para ele, alternativa A, Enzo, B, Pepe ou C, Luigi. Escolha aí o nome que você mais gostou, manda aqui pra gente através do QR Code, celular. Tá preparado já, né? Fica com o celular sempre preparado, que vem muita surpresa ainda para você, tá bom? Agora, uma coisa que a gente viu com o pessoal do design também é que é tudo pensado para diferentes clientes, né? E isso vale também para os acessórios. Vamos ver?
E olha só que bacana aqui, ó. A gente facilmente retira o pino, puxa a lança. Então são acessórios inteligentes, homologados junto à engenharia, com garantia de fábrica e que melhor, não são adaptados ao carro. Eles fazem parte do projeto da nova estrada. O acessório é muito interessante, gente. Abro aqui a tampa. Posso estar carregando toda a indumentária de trabalho, ferramenta, carga. Essas barras transversais ajudam muito para a gente melhorar a distribuição de carga e cada uma delas aqui, ó, suporta até 50 quilos. É um 3 em 1, literalmente. Serve também como extensor de caçamba, porque eu posso puxar aqui, ó, e aumento a capacidade volumétrica da caçamba. Lembrando que essa tampa aqui suporta até 400 quilos e, além disso, serve como rampa para a gente subir uma motocicleta. Essa daqui é uma proposta de customização. Um Santo Antônio alongado, com capacidade para até 50 quilos, um porta-bicicleta na caçamba que fica muito bem posicionado, seguro e bem fixado. É um ensaio de estilo do pessoal do design, do pessoal da Mopar, onde a gente coloca esses carros para fazer muita prospecção de novos projetos. Carro de salão do automóvel e que agora está aqui presente nesse lançamento da nova estrada também. E olha que bacana, hein? Aponta o seu celular para a tela, para esse QR Code que vai aparecer agora, ele vai te direcionar para o site da Fiatware. E lá, na hora de fechar a compra, é só colocar o cupom Fiatware20 e você ganha 20% de desconto e frete grátis. Opa, tem um assistente aqui, plaquinha na mão, 20% de desconto, viu? Essa promoção, claro, tá valendo para quem tá vendo a live e começa hoje, vai até domingo. Velosa, curtiu as peças? Muito, muito. Por fim, nós somos italianos e também somos brasileiros, então gostamos de design. Design em tudo, design nos nossos carros, da nossa querida marca Fiat e também decidimos inovar um pouco com roupa e com aparelho, com acessórios e por isso que temos no Fiatware um monte de oportunidades. Ótimo, e no site tem várias outras opções também, né? Zola, curtiu? Adorei, Karine. Eu acho que as peças estão incríveis. A gente trabalhou muito bem, né, nessas peças. É um trabalho que já tem bastante tempo. E a nossa obsessão por qualidade é tão grande em tudo aquilo que a gente faz, que até mesmo realidade virtual foi utilizada no desenvolvimento dessas peças aqui. É mesmo, viu? A realidade virtual é uma ferramenta importantíssima que vai da moda até engenharia, né? Agora aqui, ó, o pessoal tá falando que o meu assistente ainda tá sem nome. Não, calma, tudo bem? Não. Pessoal, QR Code na tela, vamos votar no nome para ele? Até o final dessa live ele tem que levar um nome aqui, ó. Alternativa A, Enzo. B, Pepe. C, Luigi. Me ajuda, vai, vamos escolher um nome para ele. Bota aí. Agora, voltando a falar de realidade virtual, eu fui dar uma conferida, então, como é feito o desenvolvimento de produto. E o pessoal me mostrou, inclusive, gente, uma foto antiga, ó. Lá da primeira estrada, time de desenvolvimento aqui, ó. Metade do time brasileiro, metade do time italiano. E eu conversei com uma pessoa que está nessa foto aqui. Olha só quem é. Você tá craque no italiano desde então? Nossa Senhora. Impressionante, mas eu estava lá. Longo tempo. Mas a gente não vai falar de dados. Tudo bem, tá tudo certo. Nesse momento, quando a gente lançou a Estrada Três Portas, nós conseguimos ter a primeira picape nesse segmento, sendo o carro mais vendido do país, superando carros de passeio. Isso foi realmente um marco
e consolidou essa história de inovação, de performance que a estrada tem. E agora a missão está aí, né, com a nova estrada. E o quanto a realidade virtual te ajudou na hora de calcular a dimensão interna desse carro? Isso aqui, cabine dupla. A gente consegue analisar 100% das características das pessoas, do condutor, dos passageiros que vão usar o veículo e garantir o melhor conforto para eles, usando os equipamentos que estão disponíveis para o nosso carro. O carro está maior. Está maior. Mas ele está mais leve. Está mais leve. O que mudou? Essa carroceria tem um alto índice de uso de aços de alta resistência. E o que significa isso? Significa poder trabalhar com espessuras menores, com mais resistência, e nós mexemos em todas as dimensões do veículo. Então o carro está maior, mais alto, mais largo, e mais carga, mais volume e mais versatilidade para o carro de trabalho. Aqui na frente, farol de LED. Então, primeiro, são faróis super bonitos, modernos, e além disso, a tecnologia nos permite dar melhor performance em termos de luminosidade. Segurança para nós do mundo Fiat é primordial. O veículo é dotado de airbags frontais, motorista e passageiro, airbags laterais, com um conceito moderno que protege tórax e cabeça. Esse carro é o primeiro carro que traz para esse segmento a proteção de pedestre. Tudo que está aqui está na tela também. Tudo que está aqui está na tela. Do parafuso ao motor. Tudo. Agora, não é demais ver que ao longo dessa live, todas as etapas de produção de um carro, né, Filosa? Porque aqui a gente viu ele sendo desenhado, agora a gente viu o desenvolvimento do produto, o que é muito legal e curioso também, né? É verdade, é verdade. É uma atividade muito complexa, que claramente envolve milhares de pessoas e são muitos meses de trabalho. Agora, vamos fazer o seguinte, o pessoal que está em casa não conhece como funciona uma fábrica. Vamos dar uma voltinha por ela, a gente faz um tour. Eu vou apresentando aqui, então, algumas fotos no telão. Você vai explicando um pouquinho, pode ser? Um grande prazer, claro. Vamos lá, então. Design Center. Bom, o Design Center está aqui ao lado, né? No Design Center trabalham 300 designers, são quase todos brasileiros e italianos. É onde começa as linhas do carro, né, da nossa Fiat Strada. Então, onde se começa a imaginar os volumes, as linhas, a estética e se confere o toque italiano, que é o design final. Próximo local, o Virtual Center. Bom, o Virtual Center é um lugar de trabalho novo, ele está na engenharia. É aqui onde nós simulamos tudo do carro, desde as condições de direção, de freio, de aceleração, de handling, de segurança. Aqui trabalham dezenas de engenheiros. Aqui nós adotamos as melhores tecnologias de análise digital e virtual. Próximo local, Safety Center, que é o espaço que a gente está aqui, né? É onde estamos, onde testamos a segurança do nosso carro. Então, onde testamos ele em condições críticas de impacto. Essa é a parede do impacto do carro. Aqui embaixo temos um mapeamento fotográfico dos últimos momentos do carro para registrar e para analisar as deformações plásticas do body, da carroceria. Perfeito. Vamos para mais um, o Hub FCA. Essa é inovação. Esse aqui, os segredos estão guardados aqui. As 7 chaves, 8 chaves, as 9 chaves. Aqui é onde pensamos para o cliente o que fazer para deliciar ele, não somente para entregar as expectativas maiores que ele tem conosco, com a marca Fiat, mas também a deliciar ele, a dar sempre algo mais. E para isso envolvemos clientes, convidamos concessionárias, convidamos parceiros, outras indústrias, exponentes da inovação tecnológica e pensamos o carro do futuro. Perfeito. Mais um local, Development Center. Development Center também é um lugar novo, tem menos de um ano. Aqui nós reunimos 1.200 engenheiros. São brasileiros, italianos, americanos, e aqui trabalhamos no projeto. Então, depois de ter desenhado o carro, as matemáticas das linhas do carro passam aos engenheiros para virar matemáticas de projeto. Perfeito. E nosso último espaço aqui, o Component Center. Muito bem. Curiosíssimo esse espaço. Esse é muito legal, muito tecnológico, muito inovador. Estamos trabalhando no Component Center há mais de 2 anos. Aqui, o pessoal da qualidade da Fiat, junto com o pessoal da manufatura da Fiat,
Ele testa que tudo seja perfeitamente encaixado, que as geometrias sejam perfeitas e que ela conferem a estética que a gente quer, junto com segurança e aerodinâmica. Eu falo isso que é interessantíssimo, porque eu conheci o Component Center, eu estive lá, vi como é que é o trabalho, que é impressionante. O carro ele é desmontado peça por... Gente, mas não, tadinho, desmontaram o meu assistente virtual, não esse carro. O carro real mesmo, peça por peça, olha só. Que é o centro nervoso da qualidade durante o desenvolvimento. É uma máquina tridimensional, ou seja, ela com as 4 torres, ela consegue, nas 3 dimensões, fazer todas as medições necessárias da parte estrutural interna do carro e também das peças que a gente vê do carro, né? Que não são estruturais, mas que são as peças que a gente chama de pele externa do veículo. Então aqui a gente tem um carro geometricamente perfeito. A matemática perfeita está no parâmetro perfeito, é isso? Exato. Aqui, todos esses pontinhos de solda que você está vendo são comparados através de realidade aumentada aqui para a gente entender se eles estão posicionados exatamente no local correto. Um carro robusto como a Strada precisa de absolutamente encaixes perfeitos, posicionamento de soldas também perfeito. Aqui você percebe que isso, na verdade, não é um carro, não é uma carroceria. É um padrão de alumínio maciço que pesa algumas toneladas e que é a matemática perfeita do carro. Porque quando eu vou montar esse farol, eu não posso ter dúvida se o capô está perfeito, se o paralama está perfeito. Eu tenho que ter certeza. Fato que a tecnologia está ajudando demais. Inclusive, já está pronta aqui o scan... 10 minutos. Sim. Você escaneou toda essa parte do farol. É impressionante. Depois, vai lá para a realidade virtual, né? Bom, e a outra parte do processo, depois de 100 mil quilômetros, estrada inteira desmontada, todas as peças estão aqui. Para provar o quê, Barra? Esse carro, obrigatoriamente, passa por rodagens em mineradoras, em Minas Gerais, passa por rodagens em fazendas no interior de São Paulo, no Mato Grosso, porque é lá que a gente tem as piores condições. A poeira fininha que entra onde nenhuma outra entra. Dá uma olhada. Tem terra aqui. Tem terra, tem minério. E você percebe que, para a gente avaliar se as vedações estão funcionando ou não, nós realmente precisamos levar o carro ao extremo. Porque a reputação desse carro vai durar décadas. Olha que interessante, hein? Pensar que a reputação de um carro tem que durar minério. Décadas. Velosa, como é construir essa reputação? Muito bem. A reputação é o fundamento da liderança desse carro e ela foi construída por décadas de trabalho, como você mostrou muito bem aqui. Nós aqui em Minas Gerais, em Betim, a marca Fiat construiu um centro de excelência e de inteligência automotiva. Nós desenhamos, desenvolvemos, construímos, testamos o nosso carro para o nosso cliente final. Esse trabalho de muitas pessoas, de muitos meses, e isso vira, esperamos mais uma vez, reputação. Agora, nisso que o Filosa falou, viu, Zola? Pegando esse gancho, desenvolver um carro, um produto para o consumidor brasileiro é uma tarefa árdua também. O consumidor brasileiro gosta muito de tecnologia. Zola, o que tem de tecnológico dentro da Strada? Olha, Kalinka, a Strada tem muita inovação tecnológica. A gente poderia falar muito sobre tecnologia a respeito dela, mas eu quero destacar um ponto muito importante, que sem nenhuma dúvida é a nossa central multimídia. É uma central multimídia de 7 polegadas, com conexão wireless, né, com Apple CarPlay, com Android Auto, última geração, né, e com uma curiosidade muito interessante. Ela foi desenvolvida pela nossa equipe aqui, né, e vai passar a ser exportada e equipar modelos da Fiat e da FCA em outros países. É muito interessante. Eu testei, inclusive, no desafio lá com o Gilser, na pista. A gente ficou se comunicando justamente pela Central Multimídia. Foi uma experiência bem legal. Agora, se você quiser conhecer mais da Central Multimídia, mais detalhes, aponta o seu celular para a tela, QR Code. A Fiat disponibilizou aí alguns vídeos que explicam a nova central em todos os detalhes, não só no QR Code.
aqui também. Ligar Breno Camei. Ligando para Breno Camei, celular. Oi, Dilson, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estou curtindo um pouco aqui a nossa nova central. O layout é muito similar a um smartphone, né? Então a gente trouxe essa inspiração não só do layout, mas também da navegação. Eu entro aqui no carro, eu não preciso conectar cabo algum e o meu telefone vira extensão aqui na central multimídia. Isso é sensacional. É a primeira central do Brasil com essa funcionalidade de projeção sem fio para CarPlay, mas também para Android Auto. Aqui a gente tem um exemplo do CarPlay. Meu celular está no bolso e está funcionando perfeitamente. Tem o Waze, Spotify, WhatsApp e depois todos os outros aqui facilmente acessáveis pela tela. Isso acontece automaticamente a partir da sua entrada no carro. Além disso, a gente também trouxe aqui uma outra inovação, que é o parelhamento de 2 celulares simultâneos, né, via Bluetooth, na nova geração Uconnect. A própria central identifica o usuário, né, e ela praticamente se torna personalizada através do nosso smartphone, né? Com essa central, a gente tem a possibilidade de criar perfis, até 5 perfis. Posso selecionar um avatar. Eu salvo, além de tudo aquilo que a gente tem no telefone, a gente também traz dados sobre o carro. Então, por isso que a gente chama de infotainment, né? E quer ganhar um presente exclusivo dessa live? Para baixar um wallpaper exclusivo da Nova Estrada, é só apontar o celular para esse outro QR Code que está na tela. Você não vai encontrar esse wallpaper em nenhum lugar, ele é exclusivo aqui da live, viu? Agora, vocês lembram daqueles apaixonados que a gente mostrou lá no comecinho da live? Eles também foram para a pista. Vamos ver como foi? Vamos ver, vamos ver. Mais alto, mais confortável, mais macio esse volante, com certeza. A direção é elétrica, me dá uma segurança muito grande. É um carro muito gostoso de andar. Central multimídia é uma novidade também, que é interessante ter na estrada, que é um utilitário, né? Às vezes esses utilitários não costumam ter. É o futuro, né? Eu que já tenho um pouco de dificuldade em questão tecnológica, na primeira vez que eu peguei eu já pareei meu telefone, os comandos aqui é muito fácil. Estou adorando, eu não fiz test drive quando eu comprei a minha. O que eu sempre elogiei na estrada, ela não perdeu a força do motor, a retomada dela, a cabine dupla me deixou encantado, não só para a empresa, mas para a família. É um carro que vai me atender. A questão da dirigibilidade dela é impressionante. É um novo conceito de carro para mim. Muito obrigada, gente. Adorei. Já conheceu antes do lançamento, já estou por dentro. Já posso ir na concessionária direto. Ou seja, continuam apaixonados pela estrada, né? Bom, a live vai ficando por aqui, mas antes, vamos descobrir o nome do nosso assistente aqui. Eu tô curiosa para saber o nome. Deve estar curioso também, é claro, né? Você que participou, que votou através do QR Code, a gente vai descobrir então o nome dele agora. A gente tinha 3 opções na tela e o nome vencedor, vamos ver, o nome para o meu assistente virtual, Luíde. Luíde, muito obrigada então pela sua participação, pela sua companhia. Obrigada. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Agora, Zola, antes da gente encerrar, vamos fazer aquele resumo sobre as principais características da Nova Estrada? Vamos lá, Kalinka, tem muita coisa para a gente destacar na Nova Estrada. E eu queria começar pela grande inovação, 4 portas e 5 lugares.
a única picape desse segmento a oferecer 4 portas e 5 lugares, né? É muito espaço para 5 ocupantes, isso vai fazer muita diferença dentro do segmento. Nós temos uma nova central multimídia, como nós acabamos de conhecer, né? 7 polegadas, projeção wireless, Apple CarPlay, Android Auto, última geração. Ela tem o maior ângulo de entrada do mercado, a maior altura do solo do mercado. Isso significa mais robustez para os nossos clientes. Ela também traz novos faróis em LED, muito mais bonitos e com maior alcance. Nós aumentamos o nosso volume de carga e esse é um atributo que faz muita diferença para aqueles que usam a picape para trabalho, né? E tudo isso com um modelo mais econômico, né, que recebeu o selo A, né, de categoria no Inmetro, no que diz respeito à eficiência energética. Além disso, a nova Strada traz novos equipamentos de série que fazem toda a diferença no dia a dia, como o assistente de rampa, o Hill Holder, né, o e-locker, que é o nosso controle de tração, o nosso controle de estabilidade e tudo isso de série em todas as versões da Strada, desde nossa versão de entrada. Isso é muito interessante, muito importante para os nossos clientes. E como se não bastasse, a gente está falando de um carro ainda mais seguro, que traz airbags laterais, traz a nossa surpreendente cabine Plus, né, com um volume de 1.354 litros, né, de caçamba, uma capacidade de carga de 720 quilos, além da nossa versão de cabine dupla, né? E tudo isso, né, com garantia de 3 anos. Nós estamos falando de um produto absolutamente vencedor, líder consolidado dentro do seu segmento e que com tudo isso, né, tem tudo para ampliar ainda mais essa liderança, sem nenhuma dúvida, Kalinka. Zola, explicou muito bem, mas tem 2 perguntinhas que eu aposto que está todo mundo curioso para saber. Quando a nova Strada vai estar na concessionária e o valor, né? Certamente todo mundo está muito curioso e eu só estou trazendo boas notícias aqui hoje, Kalinka. Então, assim, a nova Strada já está disponível nas nossas lojas. Então, aqueles que estão nos assistindo e que tiverem a oportunidade de entrar em contato com um dos nossos concessionários, eles vão ter a oportunidade de conhecer a nova Strada. Para quem puder ir, né, num showroom, vai ter essa oportunidade. Para quem não tiver, pode entrar em contato com uma das nossas concessionárias e nós vamos levar o carro até eles para que eles possam conhecer, né? Então, já está disponível a partir de hoje. E o preço, né, eu posso adiantar que é uma surpresa muito positiva, né? Aqueles que vão se despedir da gente daqui a pouco vão conhecer esse preço daqui a 30 minutos no nosso site ou nos principais portais de notícias. E aqueles que vão continuar com a gente, os nossos concessionários e os jornalistas, nos próximos minutos vão receber a informação sobre os preços e sobre o conteúdo de cada uma das nossas versões. São várias versões, a gente vai ter tempo para falar de cada uma delas, né? Exatamente. Filosa, expectativa, então, nova Strada já nas ruas. Enorme, uma expectativa enorme, né? Com muito carinho e com muita inovação, com muita tecnologia, estamos entregando para os nossos parceiros concessionários a melhor rede de concessionárias da marca Fiat no mundo, um carro que vai ser inovador. Então esperamos com muita vontade de ver esse carro na rua, na mão de centenas de milhares de brasileiros. Filosa, muito obrigada. Obrigado. Zola, obrigada, viu? A gente vai ficar por aqui. A programação da live, ela segue, mas agora um espaço para quem está assistindo pelos canais fechados. Então, clientes de vendas diretas, imprensa e concessionários. Ainda vem muita informação por aí, viu? Agora, para quem fica por aqui, muito obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês. E para quem segue conosco, até já. É rapidinho, hein? Muito bom. Obrigado. A nova Strada definitivamente assume. É um carro muito versátil. É um carro muito versátil, realmente. A cabine dupla, que é absolutamente inovadora, com 5 lugares. É bem moderno, italiano, emocional, forte. Uma central que traz um processador quad-core, 7 vezes mais rápido do que a geração anterior. Trabalhamos esse banco com conforto delicioso. 90% do nosso desenvolvimento na realidade virtual. Um consumo 4% melhor do que a gente esperava. São
mais de 50 itens de acessórios. A estrada tem uma responsabilidade muito grande porque ela alimenta os pequenos negócios ao longo de décadas. Segurança para nós do mundo Fiat é primordial e a gente caprichou nesse carro. Não disse que era rapidinho? Pronto, já estamos de volta, né, Zola? Exatamente. Ó, a gente segue por aqui agora com um grupo mais reduzido, assistindo então os meus colegas de imprensa especializados, os concessionários Fiat, alguns dos grandes clientes e funcionários da FCA. E a gente ainda vai ter muita coisa bacana aqui na nossa live, né? A gente vai falar um pouquinho de design, de produto. E o Zola vai contar também? Zola, você vai contar? Você conta, fica à vontade, o espaço é seu. Tem muita coisa para contar, né, Kalinka? Pode deixar. Eu vou descansar um pouquinho aqui do lado, Olha, viu? Muito obrigado. A gente já vai voltar a se falar. Pode deixar. Muito bem. Falando agora com vocês, amigos concessionários, jornalistas, enfim, os nossos clientes, a ideia é passar um pouco mais sobre a trajetória de sucesso da nossa nova estrada, né? E para isso eu gostaria de relembrar algo que é muito interessante, muito importante, que é exatamente a nossa trajetória de sucesso, né? O momento onde tudo isso começou, lá em 1998, né? Foi o lançamento da nova estrada, lá no ano de 1998, e já no ano de 1999 nós trouxemos a primeira grande novidade, a cabine estendida, né? A estrada, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Ela sempre esteve um passo à frente dos seus concorrentes. Isso é muito importante e marcante ao longo da sua trajetória. Já no ano de 99, a primeira novidade chegou com a cabine estendida. No ano de 2000, nós já assumimos a liderança de mercado, portanto, 20 anos de liderança, né, que nós temos com a nossa estrada. No ano de 2002, a novidade foi a reestilização e a chegada da versão Adventure e do motor 1.8. No ano de 2008, nós trouxemos o locker, né, o bloqueio eletrônico do diferencial, algo também muito interessante e único naquele momento. 2009 foi a vez da cabine dupla, também uma novidade única naquele momento, naquele segmento, uma vantagem muito interessante para todos nós. Em 2013, a vantagem da terceira porta nessa cabine dupla, algo que ninguém tinha, mais uma vez, um passo à frente dos nossos concorrentes. No ano de 2014, nós atingimos a incrível marca de 1 milhão de unidades vendidas no Brasil. É uma marca incrível. E pasmem, no ano passado, no ano de 2019, nós batemos o recorde de market share com a estrada, basicamente no seu último ano de vida, com essa versão, tá certo? Foram 58% de market share dentro do seu segmento, dentro do segmento de B-Pickups. Isso significa dizer que a estrada sozinha vendeu mais do que os seus dois concorrentes somados. É uma performance incrível, né, que determina uma trajetória de uma lenda, efetivamente, dentro do segmento de picapes. E vamos entender um pouquinho quais são as razões que levaram a estrada a chegar nessa posição de tanto destaque nesse segmento. A primeira delas, sem nenhuma dúvida, a versatilidade. Nós falamos muito sobre versatilidade ao longo do dia de hoje. Todos tiveram a oportunidade de conhecer as nossas versões, os nossos modelos, o quanto ela mudou ao longo desse período. E isso é muito importante para os nossos clientes, sempre fez muita diferença e é muito relevante. A qualidade é a segunda delas. Sem nenhuma dúvida, a qualidade é um fator muito importante, sempre esteve presente na nossa estrada. Isso significa confiabilidade, isso está absolutamente relacionado à robustez, à confiança que as pessoas têm nesse produto, a relação custo-benefício que se estabeleceu a partir disso. Portanto, isso tudo fez da estrada uma lenda, o grande sucesso que nós temos, como a gente acabou de observar. Porém, com a nova estrada, a gente evoluiu muito e ela ganhou novas características e é isso que a gente vai ter oportunidade de explorar aqui hoje. Ela ganhou design, ela ganhou tecnologia, ela ganhou segurança. Isso significa evolução, isso significa inovação e isso vai nos dar a chance de ganhar muito espaço num segmento onde efetivamente a estrada
não ocupava uma posição de destaque, que é o que nós chamamos de segmento play, né? É o segmento onde as pessoas fazem um uso da picape mais voltado para o seu lazer, para o seu final de semana, né? Eu ressalto aqui, de maneira muito resumida, tudo aquilo que há pouco nós falamos na nossa revista eletrônica e que fazem a diferença para a nossa estrada. É muita evolução, é muita coisa, é muito conteúdo que chegou com a nossa nova estrada. E eu tenho absoluta convicção de que todos os nossos concessionários e todos aqueles que pararem para comparar o conteúdo da nova estrada com os seus concorrentes, enfim, com os outros produtos disponíveis no mercado para esse segmento, vão perceber o nível de evolução que nós temos com esse carro, o nível de vantagens que nós estamos criando com esse modelo, a quantidade de conteúdos e tecnologia que nós estamos disponibilizando para todos eles, tá certo? E é por isso que, mais uma vez, eu reafirmo que no que diz respeito ao perfil do nosso consumidor, para aqueles que já faziam uso da picape para trabalho, né, com o consumidor work, ele continua tendo uma ferramenta de trabalho fantástica, como a gente já destacou, com muitos aspectos funcionais que evoluíram. Porém, também aqueles que vão fazer uso, né, para o lazer, para o seu dia a dia, um uso mais familiar, também vão encontrar na estrada uma alternativa que eles não tinham. É uma picape compacta, com 4 portas, com 5 lugares, com muito conforto, muita tecnologia e que passa a ser uma alternativa também para aqueles que moram nas grandes cidades, de um carro que é compacto, versátil, com muita capacidade de carga e que dá a possibilidade deles fazerem um uso muito interessante, muito bom, tanto para aquilo que diz respeito ao trabalho, quanto para aquilo que diz respeito ao lazer, tá certo? Falando um pouco sobre as nossas versões, a nova estrada, ela traz algo que é muito interessante para nós, que é a nomenclatura da irmã maior, né? A gente passa a unificar a nossa nomenclatura de versões para as picapes. Então a gente traz da Toro a mesma nomenclatura que nós utilizávamos lá. Versões Endurance, versões Freedom e a versão Vulcano. Serão 2 versões Endurance, cabine Plus e cabine dupla, 2 versões Freedom, né, cabine Plus e cabine dupla, e a Vulcano somente na versão cabine dupla, né? As motorizações, como a gente já destacou ao longo da revista eletrônica, motor 1.4 Fire para as versões Endurance e o motor 1.3 Firefly para as versões Freedom e para a versão Vulcano, né? Isso nos garante, sem dúvida alguma, uma versatilidade muito grande, muitas versões e uma versão certamente adaptada à necessidade dos nossos clientes. Falando um pouco sobre as cores que estarão disponíveis, são 6 cores que estarão disponíveis para a nova estrada, 3 cores sólidas, o branco Banquisa, o preto Vulcano e o vermelho Monte Carlo, as metálicas, o prata Bari e o cinza Silverstone, e uma versão perolizada, uma cor perolizada, o branco Alaska, que é exclusivo para as versões cabine dupla, Freedom e Vulcano. A gente ainda tem muita coisa bacana e interessante. Daqui a pouquinho eu vou voltar para falar mais sobre cada uma das versões e sobre os preços. E agora eu deixo vocês novamente com a Kalinka. É isso mesmo, Zola. Muito obrigada pela sua participação, mais explicação. Logo você volta mais, né? Você volta depois. Você pode se encaminhar por aqui. Zola, obrigado. Muito obrigada. Vai tomar uma aguinha, né? Tem mais conteúdo por aí. Tem muita coisa bacana ainda para vir. E até aqui, você já pôde ver que essa nova Fiat Strada tem design moderno, a gente já falou de tecnologia, um produto que contou muito com a experiência dos clientes para ser criado, desenvolvido e aprovado. Para falar sobre o design e utilizado a serviço do desenvolvimento de produto, eu chamo o Peter Fassbender, diretor do Designer Center Latam. Peter, fique à vontade. Bom dia. Com você agora o conteúdo, viu? Muito obrigado, Kalinka. Bom dia a todos. Então, a gente tem um novo design para a nossa nova estrada. É moderna, é linda, é robusta, é forte.
tem proporções perfeitas, vai chamar muita atenção nas ruas. A gente usou linhas dinâmicas, colocou dentro emoção, porque é tudo baseado no design italiano. E temos um interno bonito, muito funcional, muito prático e cheio de porta-objetos. E temos uma nova multimídia. Então, eu gostaria de usar essa multimídia para apresentar para vocês uma outra área de design que é muito importante, é o UX Design, User Experience Design. Então, esse trabalho garantiu que a nossa multimídia é fácil para utilizar e a gente chama seamless, sem obstáculos. Então, a área de User Experience traz o cliente dentro do design. A gente faz isso em 3 fases. Antes de desenhar, para saber o que o cliente precisa, deseja. Durante o desenvolvimento, para saber se estamos indo na direção certa. E no final, com outras áreas, a gente faz a certificação que tudo deu certo. Então, para explicar melhor como funciona o User Experience Design, especialmente para nossa nova estrada, gostaria de chamar o Leandro Alvarenga, Chief Designer para UX Design. Leandro, com você. Obrigado, Peter. Obrigado pela introdução. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. E, acima de tudo, é uma honra poder estar aqui representando um time de engenheiros, de pesquisadores, de designers que já há mais de 24 meses vem trabalhando para garantir que o produto que a gente está criando aqui é o produto que a gente efetivamente vai levar para a rua, vai levar para as concessionárias, para os nossos clientes, seja para o trabalho, seja para o lazer. E é importante trazer para a gente, o Peter falou um pouquinho do trabalho que a gente faz dentro da área de User Experience. A gente hoje trabalha com 3 frentes, né? Uma frente digital que vocês puderam ver com bastante profundidade no material que o Breno Camei apresentou, mostrando todo o trabalho de desenvolvimento com o novo núcleo quad-core que a gente trouxe para a Central Uconnect. Tudo isso é pensado sempre com o usuário na frente, né? No centro de tudo. Junto a isso, a gente tem um time de pesquisa de usabilidade que faz todos os testes, como o Peter mencionou, antes, durante e depois de todo o processo, para garantir mesmo que aquilo que a gente está oferecendo é efetivamente o melhor do mercado e o melhor que a gente acredita, porque o nosso crivo aqui dentro, naturalmente, é muito alto. Somado a isso, a gente também tem cada vez mais um olhar para design de serviços, para entender não só como os nossos produtos, mas como os serviços que a gente está criando saem daqui de dentro pensados com o consumidor no centro de tudo. Isso é um pouquinho do que a gente faz aqui dentro, mas a gente não tem uma história melhor para contar isso do que a história da Nova Estrada. A Nova Estrada é uma história sensacional exatamente de como a gente pôde aplicar e seguir com esse trabalho dentro do desenvolvimento de um carro, desde o início até o fim do processo, entendendo o papel do usuário, do nosso cliente final, no desenvolvimento do design e no desenvolvimento do produto, né? Se colocando no lugar dos nossos clientes. Esse é exatamente o primeiro passo, né? Começar com um trabalho de pesquisa intenso, acompanhando o dia a dia dos nossos clientes, do lado deles, carregando, descarregando o carro, vivendo a jornada ao lado deles, trabalhando ao lado deles e no fim do dia até lavando os carros para ver se a gente realmente está desenvolvendo aquilo que, quando chega no fim do dia de trabalho, é realmente o que o cliente precisa. Então, em todos os momentos, a gente vai observando, acompanhando, conversando, entendendo o que os nossos clientes, os nossos usuários, precisam no fim do dia. A partir do momento que a gente tem esse trabalho já consolidado, só aí a gente passa por uma fase de ideação e cocriação, trabalhando em conjunto com os times de design de interno, de externo, cores e materiais, modelagem, exatamente para ver se aquilo que a gente aprendeu funciona na prática, se a gente pode desenvolver, se a gente pode colocar na rua. Tudo isso é feito com um time multidisciplinar de designers, de engenheiros, de pesquisadores, que podem efetivamente estudar e entender cada solução. Uma vez que a gente tem isso pronto, aí a gente passa para uma terceira etapa, que é uma etapa de pegar esses insights, estudar eles em profundidade, prototipar, criar cada tipo de componente aqui dentro, junto com os times de engenharia, de design, de elétrica, e aí, com isso pronto, a gente parte efetivamente para a parte de validação. Que o que a gente faz? A gente vai lá, traz novamente os clientes para participar do processo,
para eles testarem, desde o extensor de caçamba, a barra de divisão, tudo aquilo que está sendo criado e entender, ok, essa nova estrada que a gente está trazendo para a rua é efetivamente o que você quer? Se ele diz que sim, a gente leva adiante. Se não, a gente traz para dentro, busca aprender, evoluir e só aí colocar na rua. Não tem exemplo melhor para falar disso, de como isso se traduz na prática em vantagem para o cliente, do que, como o Peter bem explicou, no desenvolvimento da nova central e o Connect. Esse foi um desenvolvimento que foi criado, foi co-criado com a ajuda de dezenas de clientes, seja no Brasil, seja fora. Como o Zola bem disse, esse é um componente que está sendo criado aqui em Minas Gerais e que daqui de Minas Gerais ele vai ser aplicado em carro na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Por isso a gente trouxe homens, mulheres de todas as idades do Brasil e dos Estados Unidos. A gente foi lá nos Estados Unidos fazer os testes, donos de diversas marcas para entender o que funciona bem, o que você precisa numa central multimídia, o que você precisa, o que você quer num infotainment. E os resultados que a gente teve não poderiam ser melhor, né? Na prática, a gente está colocando aí a nova central e o Connect na rua, pensando exatamente naquilo que o brasileiro usa. Então, o que a gente viu? O brasileiro tem um hábito de uso de telefone celular super intenso. Essa é o principal device, a principal interface que ele tem para a interação. Então, o que a gente buscou foi trazer para dentro da central e o Connect exatamente esse mesmo feeling, essa mesma sensação. A sensação de que quando você está usando a central multimídia do seu carro, você está usando algo muito similar ao seu celular. Então, a gente trabalhou para trazer mais área de espaço útil, área de toque para dentro da tela, organizar as categorias do próprio sistema de infotainment para que seja super fácil. Uma home, a tela principal, que ela é muito inspirada no telefone celular, então ela é personalizável, ela é fácil de usar, ela é fácil de encontrar e o nosso maior objetivo, a gente trabalhou o tempo inteiro para garantir que o cliente final, quando ele vai usar essa tela aqui pela primeira vez, ele não vai precisar pegar o manual de instruções do carro dele. Vai ser fácil, vai ser intuitivo, vai ser simples. E somado a isso, fechando todo esse trabalho, a gente desenvolveu um componente que ele é pensado exatamente para poder ter flexibilidade de uma estratégia de aplicativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na prática, a gente pode trabalhar com outros desenvolvedores, com outros parceiros, para garantir que o que o cliente final quiser dentro do carro dele, ele consegue incluir, ativar e usar. A gente fez todo esse desenvolvimento, como o Peter bem disse, a gente não vai colocar isso na rua sem fazer os testes necessários. E a gente até agora não pôde ter resultados melhores. Os testes que a gente fez, como vocês podem ver aqui atrás, eles mostraram uma performance excelente dessa nova central multimídia, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então a gente realmente acredita que a gente está pronto para levar não só esse produto para a rua, mas também essa nova central para o mundo inteiro. Isso tudo pensando sempre, gente, que o trabalho que a gente faz aqui dentro é para garantir que o carro que a gente está desenvolvendo, que a gente está desenhando, quando ele vai para a rua, é exatamente aquilo que o cliente quer. Peter. Leandro, muito obrigado pelas explicações. Então, vocês notam quanto é importante e quanto é pesado a voz do cliente diante do nosso desenvolvimento. É sempre muito interessante a seguir os comentários e a gente aprende muito. Com essa parte, a gente terminou a parte do design e posso dizer que estamos muito felizes de ter entregado um carro tão bonito e estamos muito orgulhosos do resultado final. Vai ser um sucesso. Parabéns, obrigado. Leandro, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês podem sair por aqui. Obrigada, viu? Obrigado. Agora, robustez, conforto, tecnologia, segurança são algumas das várias características que compõem a nova Fiat Strada. E a equipe de engenharia pensou em desenvolver um automóvel versátil que é capaz de atender tanto as necessidades de trabalho quanto de lazer. Mas eu vou deixar o diretor de desenvolvimento de produto, Márcio Tonani, contar com mais detalhes como foi a produção da nova Fiat Strada. Tonani, Ricardo Dilser, por favor. Olá, tudo bem? Bom dia. Bem. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês, viu? Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Dilcer. Bom dia, Tonani. Tudo bem? Gente, eu estou com a pessoa que mais entende de Fiat Strada do ponto de vista do desenvolvimento aqui na Fiat. Sabe por quê? Não é só pelo fato dele ter chefiado todo um time de engenharia, mas também
pelo simples momento de que ele viveu em 1997. É isso mesmo, Dilson. Participou do desenvolvimento da primeira picape Fiat Strada. Incrivelmente, fazem mais de 20 anos dessa história e a gente tem muito orgulho disso, né? Hoje, essa integração que a gente teve entre Brasil e Itália desde 1997, sem dúvida nenhuma, é o grande sucesso dessa estrada. E tem uma fotinho aí com a bandeira da Itália, né? Exatamente. Essa é a grande equipe que começou essa história vencedora e perpetuou isso aí até hoje. Hoje temos 20 anos de liderança no mercado, graças a essa integração. São vários os desafios do ponto de vista da engenharia e do desenvolvimento, mas eu sei que você colocou 4 pilares para dar ainda mais força nesse desenvolvimento, puxar ainda mais o seu time. E esses 4 pilares são a robustez, o conforto, segurança e tecnologia. A gente não pode negar, estrada é sinônimo de robustez, segurança, conforto e tecnologia. Então a gente tinha que aumentar isso ainda mais, usando o que nós temos de melhor de tecnologia disponíveis no mercado. E temos que trazer isso para vocês agora. E fez um carro novo, partindo de uma nova plataforma? Começamos da base, Dilson. Tudo novo. A nova plataforma MPP, mais robusta, mais segura, com muito mais performance, capaz de ser disponível para se inserir vários conteúdos tecnológicos, como direção elétrica, ESC, Hill Holder, que temos de melhor em tecnologia e também propiciar mais conforto para os nossos consumidores. Ela está maior, está mais larga, leva mais carga, leva mais pessoas, 5 portas e está mais leve. Esse é o grande desafio. Está mais leve? Está mais leve. Por quê? Porque nós não abrimos mão de colocar o que tem melhor na estrutura desse carro. Um grande carro como a Strada merece uma grande estrutura tecnológica, moderna e com aços de última geração, o que permite toda essa performance que ela nos traz. E com isso, aumentamos ainda muito o nível de segurança do carro. E essa segurança começa pela dirigibilidade. A dirigibilidade está toda lá nas suspensões. O que seu time fez nas suspensões? Olha, a Strada é famosa pela robustez da suspensão. Ela é realmente um DNA desse nosso carro e a gente não poderia deixar para trás. Aqui também, novas suspensões dianteira e traseira. Claramente deixamos tudo que tem de DNA como partida e aplicamos melhores materiais, nova geometria, novo desenvolvimento completo de handling. Para quê? Para que isso possa perpetuar ainda mais essa grande fama que a Strada tem de robustez e tecnologia. E ela está maior, está mais espaçosa. Conta essa história para a gente, Tonani. A nova plataforma que você viu, os novos aços, a tecnologia, nos permitiu trazer mais dimensão. E com isso, mais conforto, mais capacidade de carga, alinhada àquilo que a expectativa do nosso cliente. Realmente a nova Strada está vindo para continuar essa história vencedora e perpetuar esse sucesso. Para quem usa o carro no quase off-road das nossas ruas brasileiras e no sítio e no trabalho, você melhorou também todos os ângulos das suspensões, inclusive as alturas, né? Dilson, esse também é um ponto muito importante para os usuários de picape. Nós trabalhamos com muita atenção nos ângulos de entrada, saída, altura do solo. Estamos trazendo uma altura do solo best in class da categoria. Realmente aqui, como nós conhecemos muito bem as nossas estradas, onde a gente usa esse veículo, não tinha como melhorar esse ponto também. A Strada, como você sabe, ela tem esse DNA inovador desde a sua primeira história. E a gente tem que continuar isso. Eu não tive no lançamento da primeira Strada, mas da Strada 3 portas, que foi um salto tecnológico incrível, eu participei. E agora você foi além. 4 portas, que história é essa? É isso mesmo. Não podíamos ficar para trás. Inovação significa Strada. 4 portas, ângulos de abertura... 80 graus na porta traseira? De nível de segmento de veículo passageiro. Super conforto. É o que tem de melhor e, de novo, mais um passo à frente para a nossa estrada, nessa história da estrada de inovação. Conforto, como é que está o espaço interno para os ocupantes? Vamos dar uma olhadinha. Falamos da plataforma, falamos das dimensões, para isso. Mais espaço interno, 5 lugares, equipamentos de última geração, cinto de segurança traseiro de 3 pontos, Isofix, terceiro apoio de cabeça. O que tem de melhor foi colocado nesse carro
tecnologicamente e tecnicamente para que a gente possa dar ao nosso consumidor todo o conforto possível. Você falou em consumidor, o cliente quer levar mais carga também, quer ter mais espaço para o compartimento de carga. Vamos ver a solução da engenharia? Vamos lá. Não podíamos deixar para trás, hoje estamos entregando uma cabine dupla com as melhores dimensões de carga. A nossa estrada é um veículo de uso misto. A 4 portas, então, ainda mais, com muito conforto, mas que possibilita que aqueles nossos clientes que o usam para um trabalho, para um divertimento, possam ter também espaço na caçamba. E estamos trazendo o que tem de melhor nesse segmento também. Best in class na cabine dupla, a gente está vendo aqui todas as medições, e na simples? Também, mesma lógica, mesmo aproveitamento de dimensões, trazendo e mantendo a estrada no topo do segmento. A gente está mostrando as áreas e a capacidade de carga, Tonani, como é que ficou isso solucionado do ponto de vista de engenharia? 720 quilos. A gente deve lembrar que a estrada mudou o patamar da capacidade de carga alguns anos atrás. Antes falava em 500 quilos, 600. A gente continua esse trend, hoje vamos entregar uma cabine plus com 720 quilos e uma cabine dupla, mantivemos 650 quilos, mas com um detalhe, mais uma pessoa dentro. Isso leva o carro para um outro patamar de entrega de capacidade de carga. E eu lembro que você falou de segurança lá no começo, que também foi um dos pontos estratégicos quando você reuniu todo o time para desenvolver esse carro. A gente sabe que o DNA da Fiat é um DNA de estar sempre no pioneirismo. Segurança para a gente não tem discussão. Temos que colocar o que é de melhor. E também não abrimos mão disso. Colocamos o que temos de melhor em termos de airbag passageiro, airbag motorista. Estamos trazendo uma tecnologia inovadora para esse segmento, que é um airbag lateral que protege cabeça e tórax ao mesmo tempo, limitadores de carga em cinto de segurança e uma coisa também, Dilce, de nível global, proteção a pedestre, uma performance jamais vista num carro desse segmento, alinhada com os níveis globais de exigência de performance de segurança. A gente viu que o Peter estava falando de design, mas me parece que você pegou o farol dele e foi além do ponto de vista da tecnologia. Então não é só o farol bonito, né? Olha, a integração que a gente tem com o time de design permite que a gente use o que tem de melhor, seja da parte da beleza, seja da parte da performance. Faróis Full LED, que permitem máxima uso da luminosidade deles, trazem para os nossos consumidores uma grande performance de luminosidade, segurança e, claro, são maravilhosos, né? Vamos trazer para essa estrada um novo patamar também dentro desse segmento. Filosa apresentou rapidamente para a gente algumas áreas importantes da engenharia e desse polo de desenvolvimento que nós temos aqui em Betim, que faz parte do nosso complexo da FCA. E eu estou vendo que tem muito trabalho matemático e simulado da nova estrada. Do ponto de vista do handling e do conforto, como é que é trazer essa experiência dos nossos pilotos de teste para o mundo matemático e virtual? Dilce, aqui é um pouquinho de uma brincadeira que a gente está trazendo para vocês. Vocês estão vendo hoje a estrada, a nova estrada, girando em um circuito virtual. Mas aí tem um piloto de verdade. Pilotada por um piloto nosso e que leva ali todos os trabalhos matemáticos para a busca da perfeição em termos de handling, performance, conforto, o que nos dá muito tempo para poder acertar os mínimos dos mínimos detalhes e entregar para o nosso consumidor realmente uma nova geração da estrada, um novo líder que vai perpetuar essa história, com certeza, que eu tenho muito orgulho de ter participado e começado isso há mais de 20 anos, parece brincadeira, não vou entregar a minha idade, mas realmente hoje vamos entregar para o nosso mercado o que tem de melhor para uma picape desse segmento. Eu, particularmente, sou fã do trabalho da engenharia, todos sabem, mas eu vou te provocar. Você conseguiu o seu objetivo daquela primeira estrada com todo esse sucesso que você teve na carreira e aqueles 4 pilares que você desafiou o seu time para conquistar? Dilson, chegou lá? Não temos dúvida nenhuma. O carro é muito robusto, muito seguro, muito confortável, tecnologia de última geração, pronto para que os nossos consumidores usufruem com o melhor gosto possível
e com a melhor vontade possível. Trabalho entregue. Trabalho entregue, missão dada, missão cumprida. Vamos para frente, estrada, perpetuando o sucesso. Obrigado, Tonani. Kalinka. Obrigado a você. Com você. Obrigado. Tonani, a gente não vai falar de data não, viu? Tá tudo certo. Melhor, Pode né? ficar tranquilo. Obrigada, Tonani. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Dilson. Obrigado, Por favor, Kalinka. por aqui. Vamos lá. Obrigado. Isso. Obrigada. Ó, nós já vimos então um conteúdo incrível sobre a nova estrada, né? E eu tenho certeza que vocês estão muito ansiosos para saber tudo sobre as versões que vão compor a gama e, claro, quanto vai custar essa belezinha, né? Então, sem mais delongas, Erlanda Erzola, de novo, novamente, é com você. As informações que todo mundo está curioso, hein? Muito obrigado, Kalinka. Vamos lá. Vamos lá, vamos voltar e agora para falar diretamente dos preços e das versões de cada uma das versões que nós vamos disponibilizar da nova estrada. Eu tenho certeza que todos estão muito curiosos a respeito desse momento e nós vamos falar disso nesse momento. Vamos lá, falando das versões Endurance, né, para que fique claro quais são os equipamentos que nós trazemos de série, né, na versão Endurance, tanto na cabine Plus quanto na cabine dupla, o ar-condicionado, a direção hidráulica, o computador de bordo, volante com regulagem de altura, iluminação do vão de carga e o porta-escada. Esses itens de série, na verdade, eram itens que já equipavam, né, a versão equivalente à Endurance, né, no nosso line-up atual, que é a versão Hardworking. Porém, a gente fez questão de destacar as novidades que nós temos de série para as versões Endurance. O e-locker, controle de tração TC+, o controle de estabilidade, o Hill Holder, o DRL, as rodas de aço de 15 polegadas, a grade de proteção do vidro traseiro e também para as versões cabine dupla, Isofix, airbag lateral e, claro, as 4 portas com 5 lugares. Portanto, o conteúdo que nós estamos disponibilizando para as versões Endurance, quando comparado com o equipamento que equipava as versões anteriores, Hardworking, é muito superior, certo? E eu faço questão de destacar aqui exatamente o preço que era a referência da versão anterior, da versão Hardworking na cabine simples, para que vocês vejam o tamanho do benefício que nós estamos gerando para os nossos clientes que vão adquirir a nova estrada na versão Endurance Cabine Plus. O preço é exatamente o mesmo. Portanto, todo aquele conteúdo adicional que nós estamos oferecendo para os nossos clientes está disponível para eles pelo mesmo preço da versão Hardworking anterior. Portanto, é muito mais pelo mesmo preço. Isso é muito relevante e, mais uma vez, eu asseguro, vai nos dar a possibilidade de ampliar ainda mais a liderança de mercado desse produto. A versão Hardworking, só lembrando, era a versão que tinha maior participação dentro do nosso mix. A versão Hardworking, até o mês passado, vendia mais de 50% do nosso volume de estradas. E nós estamos oferecendo a versão Endurance na cabine Plus com muito mais conteúdo pelo mesmo preço. É um benefício incrível, absolutamente incrível. Quero destacar também aqui o preço da versão cabine dupla, Endurance cabine dupla, R$ 74.990. Sem nenhuma dúvida, um preço muito competitivo também para a versão cabine dupla Endurance. Aqui eu falo um pouco sobre os nossos opcionais. Na versão Endurance nós temos 3 pacotes de opcionais que estarão disponíveis para os nossos clientes. O Pack Worker com vidros, travas elétricas e alarme. O Pack Áudio com rádio com entrada USB e controle de áudio no volante. E o Pack Tech Plus com a central multimídia, com projeção wireless, o sensor de estacionamento, câmera de ré, comandos de áudio no volante e o quadro digital de 3 polegadas. Portanto, são 3 packs de opcionais disponíveis para as versões Endurance. Falando um pouco sobre a versão Freedom, né? Ela carrega todos os itens que a Endurance já nos oferecia e ainda adicionamos o rádio com entrada USB,
o comando de volante no rádio, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, alarme, retrovisores elétricos, a capota marítima, farol de neblina e os detalhes do veículo na cor da carroceria, né? E as nossas novidades de série para as versões Freedom são direção elétrica, roda de liga leve de 15 polegadas, o quadro digital TFT, a chave canivete e os retrovisores tilt-down. Portanto, aqui muito mais conteúdo também quando comparamos com as versões equivalentes. E o preço? Na cabine Plus, R$ 69.490 e na cabine dupla, R$ 77.990. Sem nenhuma dúvida, preços super competitivos também para as versões Freedom. Falando agora sobre o pack de opcionais, na Freedom a gente disponibiliza apenas o pack Tech, né, com a nossa central multimídia, com projeção wireless, o sensor de estacionamento e a câmera de ré. É um único opcional que nós oferecemos para as versões Freedom. Falando sobre a nossa versão high-end, né, a versão Vulcano, cabine dupla, todos os equipamentos de série, né, que equipavam as versões Freedom e, além disso, câmera de ré, sensor de estacionamento, vidros traseiros elétricos, barra de teto longitudinal, o Santo Antônio e os tapetes de borracha, né? E as nossas novidades de série, a multimídia, que já vem equipada na nossa versão high-end, os faróis de LED, bancos com acabamento em couro e os pneus para uso misto. Portanto, sobre o ponto de vista de equipamentos, na Vulcano a gente está oferecendo tudo aquilo que está disponível sobre o aspecto de tecnologia para os nossos clientes. É um carro super equipado e que certamente vai atender muito bem às necessidades daqueles que fazem uso da picape para lazer. O preço, R$ 79.990. Né? Esse preço é um preço absolutamente incrível para a estrada na versão Vulcano. Isso nos dá a possibilidade de trabalhar um line-up, né? Desde a nossa versão de entrada, a 63.590, até a versão top com 79.990, muito completo, com 5 versões, muita versatilidade, né? Disponível para os nossos clientes, sem nenhuma dúvida. Eu tenho certeza que é algo que vai trazer muita competitividade e a chance da gente ampliar ainda mais a nossa liderança. No caso da Vulcano, temos apenas um opcional também, que é a roda de liga leve de 16 polegadas, que estará disponível para aqueles que assim optarem. E aqui eu crio então o nosso line-up, como eu havia dito, desde a versão de entrada Endurance Plus, com 63.590, até a nossa versão high-end, a Vulcano cabine dupla, com 79.990. E aqui, sem nenhuma dúvida, são 5 versões disponíveis da nova estrada, 3 versões cabine dupla, 2 versões na cabine Plus e com uma informação muito importante para complementar o nosso line-up, como a gente já havia adiantado para os amigos jornalistas, para os concessionários em outro momento. Nós ainda manteremos uma versão da estrada atual, a versão hardworking, aquela que tem, claro, né, a maior participação de mercado reposicionada, né? Nós reposicionamos a versão hardworking para 61.590, para gerar uma diferença de preço. Essa vai ser a nossa versão de entrada, amplia ainda mais, né, a nossa abrangência de mercado, dá ainda mais acessibilidade para aqueles que buscam a nova estrada. E isso nos garante um line-up muito completo, muito competitivo e que, mais uma vez eu reafirmo, vai nos dar a chance de ampliar ainda mais a nossa liderança de mercado. Então, com isso, eu fecho esse nosso momento e volto a chamar você, Kalinka, por favor. Zola, agora sim, todas as informações foram repassadas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. Vou continuar por aqui com o pessoal. Muito obrigado. Olha só que legal, gente. Agora, você já conhece todas as versões e preços da nova Fiat Strada. Eu tenho certeza que depois disso, a imprensa tem um monte de perguntas para fazer, os concessionários têm ainda mais um monte de conteúdo para conhecer. Então, é rapidinho, a gente já volta.
nova Strada definitivamente assume o multiuso. É um carro muito versátil, realmente. A cabine dupla, que é absolutamente inovadora, com 5 lugares. É bem moderno, italiano, emocional, forte. Uma central que traz um processador quad-core, 7 vezes mais rápida do que a geração anterior. Trabalhamos esse banco com conforto delicioso. 90% do nosso desenvolvimento na realidade virtual. Um consumo 4% melhor do que a gente esperava. São mais de 50 itens de acessórios. A Strada tem uma responsabilidade muito grande porque ela alimenta os pequenos negócios ao longo de décadas. Segurança para nós do mundo Fiat é primordial e a gente caprichou nesse carro. Bom, então vamos começar agora a nossa coletiva de imprensa, todos já posicionados aqui. Antes, para vocês terem acesso ao press kit com as informações completas da nova Fiat Strada, fotografe aí, o QR Code está no cantinho da tela, mas não se preocupa, porque essa mesma informação também já foi enviada para vocês por e-mail. Então, ou o QR Code, acesse o e-mail, que tem lá todas as informações que o time da FCA já encaminhou para vocês, tá bom? E para conduzir essa coletiva, eu chamo Fernão Silveira. Fernão, é com você. Muito obrigado, Kalinka. Bom dia a todos os colegas da imprensa, obrigado por nos prestigiarem. E antes da gente começar aqui, nós estamos com 4 executivos que participaram da dinâmica aqui com a gente hoje, Tonani, Zola, Filosa e o Peter. Agradecer de novo a presença de todos vocês. Recebemos aqui uma verdadeira enxurrada de perguntas, seja pelo aplicativo, seja no Zap diretamente nas perguntas para nós. Já digo de antemão, infelizmente nós não vamos conseguir responder tudo ao longo desse nosso Q&A aqui, mas a equipe de assessoria de imprensa da FCA vai endereçar as perguntas de todos vocês depois por e-mail, por Zap. E também já colocamos o time à disposição para a gente marcar outras entrevistas aí ao longo desse processo de lançamento. Queria começar com uma pergunta, Zola, vou fazer a primeira pergunta para você. Você apresentou aí o line-up e preço, muito competitiva essa linha de preço. E o que deu para notar é que em algumas versões a diferença de preço entre elas é pequena. Fala um pouquinho dessa diferença de preço, essa dinâmica aí, se não vai haver overlap entre versões. Conta um pouquinho para a gente dessa estratégia aí, Zola. Olha, Fernão, essa é uma estratégia que foi muito pensada por nós e que está relacionada a 2 ferramentas que nós utilizamos e que são muito importantes e que estão voltadas, claro, aos canais de venda de cada um desses produtos, né? O varejo e o que a gente viu aqui, claro, são os nossos preços públicos, portanto, né, é o nosso posicionamento de preço para o canal de vendas varejo. E claro que a Strada tem um peso muito grande dentro do canal de vendas diretas, em virtude, claro, da disponibilidade que nós temos de versões para produtores rurais, para pequenos empresários, e eles normalmente compram via o canal de vendas diretas. E claro que para eles nós temos uma política de preços diferentes, né? E cada uma das nossas versões tem uma aptidão maior, né, para o canal varejo ou para o canal vendas diretas. E em virtude disso, claro, existe um equilíbrio entre os preços para cada um dos canais. Então a lógica que a gente vai utilizar é de trabalhar cada um dos canais com a sua estratégia de preço. As versões, basicamente, as versões Play mais voltadas ao varejo e as versões Work mais voltadas aos canais de vendas diretas. Bacana. E Zola também, se o Filosa quiser comentar também, evidentemente, mais de 30 jornalistas fizeram a famosa pergunta do milhão. Qual a meta de vendas mensal da nova Strada? Posso já? Por favor. A nossa expectativa de crescimento com a nova Strada é de 20% sobre o volume que nós fazemos atualmente, tá certo? Então, nós temos uma expectativa de crescimento bastante relevante. Nós esperamos vender ainda este ano mais de 30 mil novas estradas. Portanto, mesmo com toda a situação que a gente está vivendo, a gente acredita que com o posicionamento de preços que a gente estabeleceu, o nível de competitividade que a gente tem, o conteúdo que nós estamos integrando e a vantagem competitiva que a gente está estabelecendo a partir das evoluções tecnológicas que esse produto tem, sem nenhuma dúvida a gente tem espaço, inclusive, para superar essa meta. Bacana. Uma pergunta aqui que eu acho que é para o Tonani. A pergunta do Antônio Carlos Silva, da SBT do Paraná. Totó, abraço para você.
Nova Estrada perdeu o motor 1.8. O motor maior fará falta? E aí uma pergunta, quando chegará o Firefly Turbo e o câmbio automático? Bom, a gente está aplicando na Nova Estrada o mais tecnológico motor que nós temos hoje, que é o Firefly. A gente acredita que esse motor é exatamente o que a nossa estrada precisa para garantir performance, economia e está 100% alinhado com aquilo que a gente espera para o nosso mercado. Bacana. Uma pergunta aqui que acho que fica entre Zola e Filosa e também o Peter, evidentemente. Essa nova identidade visual vai estar presente nos outros carros da marca a partir de quando? Pergunta do Mário Sérgio, do Autoplay da Paraíba. Obrigado, Mário, pela pergunta. Claramente sim. Essa é a nossa cara nova, a cara do nosso futuro. E ela combina tudo que uma equipe que é metade italiana, metade brasileira pode entregar de melhor, né? Ela combina a nossa história, combina a nossa visão de futuro e combina um dos valores principais que temos, que é design italiano. Então isso, temos muito orgulho de propor ao mercado essa nova cara e claramente será a cara do nosso futuro line-up. Muito bom. Quer fazer algum comentário? Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Muito bem. Muitas perguntas aqui, Zola, acho que é mais para você, a respeito desse perfil natural que a estrada tem de ser uma ferramenta de trabalho muito forte para o agrobusiness, né, no campo, etc. e tal. Aí o pessoal pergunta, vai ter alguma versão especial para o produtor rural, políticas especiais para o produtor rural, especialmente nos estados e nos interiores dos estados brasileiros, aonde a estrada notadamente, construiu essa tradição como uma ferramenta de trabalho muito confiável e muito usada no agronegócio? Olha, eu destacaria o seguinte, Fernão, a respeito disso. Uma versão específica não, né? As versões que nós temos, nós acreditamos plenamente que atendem a todas as necessidades, tanto daqueles que fazem uso, né, do produto como uma ferramenta de trabalho, quanto para aqueles que vão usar para o lazer. Porém, sobre o ponto de vista comercial, nós hoje, inclusive, já utilizamos ferramentas direcionadas para o público do agronegócio, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. O agronegócio basicamente é um nicho, né, da economia que passou às margens, né, da crise toda que a gente está vivendo, né, por safras muito produtivas no primeiro semestre e por ser beneficiado também por toda a questão que envolveu a variação cambial, enfim, o dólar. Boa parte da nossa produção agropecuária vai, né, para as exportações, e isso favoreceu muito todo esse ambiente, e em virtude disso nós criamos, sobre o ponto de vista comercial, propostas absolutamente adequadas para esses clientes, né? Não apenas com a Estrada, mas também com a Toro, com a Fiorino, com a Ducato, enfim, todos os modelos que atendem, né, a necessidade desses clientes. E essa ferramenta comercial vai continuar existindo. Nós vamos continuar trabalhando dessa forma, ou seja, trabalhando produtos comerciais, pacotes comerciais exclusivos e específicos para os nossos clientes do agronegócio. Já que você tocou aqui em Toro, até um comentário e algumas perguntas nessa linha também, mas eu vou citar aqui o Paulo Cruz, nosso amigo lá do Pantanal, falando que da similaridade da estrada com o Toro. Ele até brinca que essa estrada daria um belo SUV, se vai nascer um SUV a partir desse novo visual da estrada. Eu não sei quem quer pegar esse comentário. Eu acho que o Paulão está mais no nível da brincadeira, mas tem a ver, essa história de Toro, estrada, isso aí não é à toa, não. Esse carro tem uma personalidade própria, né? É claro que, tendo uma irmã maior, tão amada e desejada pelo mercado, criou para Peter uma fonte de inspiração infinita. Então, os nossos designers se inspiraram claramente a irmã maior, a Fiat Toro, trouxeram uma personalidade própria e esse é o resultado. E esse carro oferece muitas possibilidades, então fica a sugestão e vamos estudar em cima dela, sem dúvida. Muito bom. Torani, eu tenho uma pergunta aqui para você. O Flávio Silveira, do Motor Show, queria detalhes da suspensão traseira e como se compara à anterior. Acho que várias perguntas de suspensão também, entender um pouco melhor essas melhorias que aconteceram. A gente tem a suspensão traseira com molas, balestras, que é uma característica importante da estrada. Um eixo ômega, que também faz parte desse DNA para poder possibilitar os nossos clientes enfrentar estradas de terra, dentro de fazendas, dentro
de atividades um pouco mais dentro do agronegócio citado pelo Zola. O que nós trouxemos aqui foi um redimensionamento completo dessa suspensão, com aços nobres aplicados a esses componentes, uma nova geometria, a gente tem novas dimensões, a dimensão traseira, a bitola traseira, né? Ela está maior, o que permite mais estabilidade, mais conforto e claramente trazendo tudo que tem de tecnologia para essa nova suspensão. A gente então aliou aquilo que era DNA da estrada de performance, robustez da suspensão anterior, mas redesenhou, remodelou a mesma com novos aços, novas tecnologias e nova geometria trazendo para o mundo atualizado. É um líder de mercado ainda melhor, né? Aí uma pergunta, DRL e faróis de LED são de série? Pergunta de Fernando Calmon. Quem quer pegar aí? O DRL sim, né, de série e, desculpa, eu não peguei a outra. E LED, faróis de LED são de série? Não, o farol de LED é de série na versão Vulcano. Perfeito, para esclarecer. Porém, nas outras versões ele não é de série, apenas DRL. Ok. Uma outra pergunta aqui, Zola, que tem a ver com o line-up também, que eu acho que é legal a gente reforçar essa mensagem. Pergunta do Sérgio Dias, do Alfa Autos. A estrada vai ser comercializada com duas carrocerias, a nova e a antiga? Eu acho que essa questão da working, para a gente poder endereçar, reforçar essa mensagem. O nosso line-up hoje é composto de 6 versões, né? A primeira delas com cabine simples, né, com a estrada atual. Né? Depois nós temos 2 versões com cabine plus, tá certo? Endurance e Freedom, e temos 3 versões com cabine dupla, né? Esse é o nosso line-up, portanto a gente vai oferecer um line-up muito completo, manteremos, como, né, acabamos de ressaltar, a cabine simples na versão de entrada, exatamente para que a gente tenha uma amplitude maior de gama, para que a gente dê mais acessibilidade e possa cobrir também uma parcela, né, do segmento de entrada, de baixo, né, com um produto que ainda é absolutamente vencedor, como os próprios números mostram. A gente acabou de observar aqui, a estrada no modelo atual ainda vende mais do que o dobro do que os seus 2 concorrentes. Portanto, nós entendemos que faz todo sentido manter essa versão de entrada ali para dar mais acessibilidade e ampliar ainda mais a nossa gama. E falando em ampliação de gama, Zola, várias perguntas que chegaram aqui também, eu vou tentar compilar num tema só. Essa questão que você apresentou muito bem do work and play, né? Falar um pouco mais desse perfil play da estrada e quais são esses diferenciais e um pouquinho dessa estratégia de, digamos assim, ampliar o leque, né? Ampliar a atuação, o escopo da estrada. Olha, se a gente for comparar, né, a participação de mercado da estrada atual com aquilo que a gente está tentando estabelecer com a nova estrada, a nossa versão Play, dentro das cabines simples, né, dentro do nosso line-up anterior, representavam 5% do nosso volume de vendas, né, que era a nossa versão Adventure, que cumpria esse papel naquele instante. Porém, evidentemente, um volume de vendas bastante restrito. A nossa expectativa com a chegada da nova estrada é ampliar essa participação do universo Play de 5% para 25%. Então, a maior parte do nosso crescimento está focada em 2 versões, tá certo? A versão Vulcano, que é absolutamente Play, e a versão Freedom cabine dupla, que passa a ser Play em virtude dos conteúdos que ela recebeu. A versão Freedom cabine dupla, né, no nosso line-up anterior, ela não tinha conteúdo suficiente para que ela fosse posicionada dentro desse ambiente Play. E agora, com a cabine dupla na versão nova, da estrada nova, a quantidade de conteúdos que nós conseguimos agregar a esse carro dão a ela a possibilidade de entregar um produto muito adequado para aqueles que fazem uso Play. Então, a nossa intenção, a nossa estratégia está exatamente calcada em crescer muito dentro do universo Play através dessas 2 versões. Nunca tivemos uma competitividade de produto e uma competitividade de preço tão grande para ser ganhadores como seremos com os 2 perfis de consumidores que estamos tendo como target, seja o work e seja o play, né? Então, acho que esse crescimento que Zola está falando vai ser perfeitamente realizável. Perfeito. Chefe, aproveitando que você
interveio aqui e deu a sua opinião. Muitos jornalistas, também eu estou compilando aqui várias perguntas, queriam um pouquinho da sua visão desse momento da indústria, então saindo um pouquinho de estrada, mas não dá para a gente não tocar nesse tema. Sua visão da indústria, perspectivas, expectativas da FCA, coisa e tal. Se puder fazer um resumo de muito que você tem falado sobre isso, mas acho que é bom a gente reforçar um pouquinho. Oh, claramente essa crise inesperada que começou como uma crise de saúde agora está reverberando na economia da indústria, dos demais setores produtivos, ela está sendo um impacto grande para a nossa indústria. Mas acho que mais que falar dos números, temos que falar do futuro que estamos envisionando. O futuro precisa de inovação, precisa de tecnologia, precisa de digitalização. E nós estamos trazendo tudo a partir de hoje, que é o primeiro dia desse futuro, nesse novo carro. Então, independentemente dos números, dos volumes e das inevitáveis dificuldades que estamos tendo nos próximos meses, que seremos a ter nos próximos meses, nós temos que ficar e focar no consumidor e na visão que ele quer do futuro. Então, o nosso consumidor de picape compacta, seja quando usa ela para work, seja quando usa ela para lifestyle, para play, temos total certeza que vai querer estes carros. Vai querer a nossa Fiat Strada renovada, tecnológica, digital, conectada, seja nas versões Work, seja nas versões Play. Temos tanta segurança disso que quando decidimos os preços, nós oferecemos tudo isso aos mesmos preços do anterior. Então acho que vamos dar muito certo sim. E foi bom que você cobriu isso, Antônio, porque muitas perguntas da questão do preço e é muito similar, dentro da mesma faixa da versão anterior, então acho que o Antônio cobriu um pouco disso também, diante das muitas perguntas que a gente tem. Uma pergunta do André Barros, da Autodata: o novo sistema de infotainment Uconnect é produzido no Brasil? Ele será adotado em toda a linha da FCA? Foi desenvolvido totalmente no Brasil, né? Isso é muito orgulho para a gente, é um desenvolvimento global que o nosso time de engenharia fez para a nossa empresa. Ele tem produção de componentes fora, e tem componentes que vêm do México, e a gente pretende fazer a extensão para novos produtos, com certeza, porque é o que o Antônio falou, tecnologia, digitalização, daqui para frente entra no nosso DNA mais ainda. Bacana. Acho que essa é mais uma para você, Tonani. O E-Locker TC Plus é o mesmo sistema Locker que equipava a Estrada Adventure? Não. Pergunta do Felipe Nós estamos falando de dois mundos diferentes. O E-Locker da Estrada Adventure é um componente mecânico, né, que trabalhava segurando uma das rodas para poder ajudar na saída de dificuldades em terrenos com um pouco mais de escorregadios. Agora é totalmente eletrônico. Então, a gente usa a base do ESC e com isso conseguimos colocar mais performance, mais precisão, menos peso, entregando de série esse conteúdo para o nosso cliente. É um novo mundo, uma nova tecnologia completamente diferente. Uma pergunta aqui sobre design, Peter, e você cobriu um pouco isso, né, na sua apresentação anterior e também, né, durante os vídeos que a gente mostrou, né, o que a gente chama da revista eletrônica na abertura, mas comenta um pouquinho da inspiração e do desafio que você teve em repaginar, em mexer totalmente na cara e no visual desse produto consagrado, né, são quase 2 décadas de liderança de mercado, mas a importância que o design teve em crescer esse produto e dar uma nova cara, um novo espectro mesmo para a estrada. Bom que você fala, porque estava tudo novo. Então o carro é tão novo que a gente tinha mais liberdade. Quando temos mais liberdade na criação, sempre melhor, porque o carro cresceu em todos os sentidos. A gente aumentou a caçamba, o size impression, a habilidade interna. Então, como produto, já a gente tinha muito na mão para criar um produto com ótimas proporções. Depois a inspiração chegou da nossa linha, do nosso line-up, que a gente já começou claramente com o Toro, então o design italiano mais emocional, com linhas fluidas, ou wrap-around, que a gente chama. Depois com tecnologias novas como LED, que permite os faróis mais estreitos. Então, tudo deu certo para criar um produto maravilhoso e, como o Antônio falou, tem o seu caráter. E a nova Strada é agora um produto próprio com o seu design inconfundível.
Muito bacana. Zola, uma pergunta aqui para você, também compilando perguntas de vários colegas, especialmente dos colegas fora do eixo Rio-São Paulo, perguntando quando o carro vai estar disponível na rede e se nós antecipamos ou estamos vendo algum problema, por conta das restrições, da pandemia, etc., em o carro demorar um pouco mais para chegar em algumas praças, norte, nordeste e centro-oeste especialmente. Mas você falar um pouquinho disso. Nós iniciamos o faturamento dos carros para a rede de concessionários há basicamente 15 dias atrás. Portanto, já pensamos numa estratégia que nos permitisse disponibilizar os nossos modelos para as regiões mais distantes desde o início, para que a gente pudesse claramente cobrir todo o nosso espectro de concessionários. E nós temos uma rede muito ampla, né? São mais de 500 concessionários no Brasil. E essa estratégia já foi pensada para que a gente pudesse cobrir todos os concessionários. Claro que nem todos os concessionários nesse instante têm todas as versões, tá certo? Nós garantimos nesse primeiro momento que toda a rede está abastecida com a nossa versão top, portanto a Vulcano cabine dupla, já hoje, né, está presente em todos os nossos concessionários no Brasil. E os concessionários, evidentemente, das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, principalmente, já receberam também as outras versões, né, que tiveram seu faturamento iniciado nessa última semana. Mas nós garantimos que até o dia 11 de julho, todas as nossas concessionárias estarão abastecidas com todas as versões da estrada. Portanto, daqui a 10 dias, nós já podemos garantir que todas as versões estarão disponíveis para os nossos clientes. Lembrando que, né, todos os carros que já estão nos nossos concessionários, a partir de amanhã, efetivamente já estão disponíveis para venda. Portanto, a partir de amanhã, nós poderemos ter os primeiros felizardos retirando as suas primeiras estradas. Bacana, Zola. Uma outra pergunta para você aqui, e eu vou condensar, eu vou juntar várias perguntas de dois temas diferentes, que muitos colegas estão perguntando, e eu vou usar como base a pergunta do Paulinho Brandão, da Bahia. Paulinho, um abraço para você, querido. Que agora vocês aumentaram a estrada, aumentaram a capacidade de carga. Isso não faz ela mudar de categoria e atingir o Toro? Então tem muitas perguntas disso de overlap ou competição entre a estrada e o Toro. Olha, Fernando, a gente pensou muito nisso, discutiu muito isso aqui internamente, porque o grande desafio que nós tínhamos era criar um line-up que nos desse a chance de cobrir, né, todas as necessidades do consumidor, porém, evidentemente, assegurando uma distância segura entre a versão top da estrada e a versão de entrada, né, da Fiat Toro. Hoje, sobre o ponto de vista de preços públicos, como a gente viu aqui, a gente está falando de uma distância de R$20 mil entre a versão top da nova estrada e a versão de entrada da nova Toro. Mesmo que a gente, enfim, trabalhe com condições comerciais específicas, né, para canais específicos de mercado, a gente ainda assim consegue assegurar uma distância muito interessante, muito saudável entre as duas. Então, com isso, eu acho que a gente conseguiu garantir, né, o espaço adequado da estrada sem, enfim, criar nenhum tipo de problema para o posicionamento que a gente tem hoje estabelecido e absolutamente vencedor com a Toro. Bacana. Uma pergunta, acho que essa daqui é para o Tonani, do Zeca Chaves, Zeca ao volante. Suspensão dianteira é totalmente nova ou trazida do Argo e com bitola maior? Não, totalmente nova, redimensionada também, a bitola maior, como nós falamos anteriormente, mas aqui também traz nova tecnologia de aço. Claro que a gente evolui sempre baseado nos últimos lançamentos nossos, mas ela é completamente específica para esse carro. Agora acho que é uma pergunta para o Antônio e também para o Zola, evidentemente, e também compilando aqui algumas perguntas diferentes dentro desse tema. Todo mundo notou a questão, né, dessa nova identidade visual da Fiat e esse lançamento da estrada, e na verdade desde 2018, o Antônio vem falando muito dessa questão do ciclo de investimentos, também dos novos produtos Fiat que o Zola vem falando bastante. Como é que a gente pode contextualizar este momento, este lançamento, nesse momento especial, nesse momento diferente que a Fiat está vivendo? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver porque esse
É a primeira materialização do nosso novo ciclo de investimentos. Começamos do Strada, começamos da Fiat Strada, da pick-up campeã de vendas há 20 anos, porque representava o desafio maior, né? Então, como reinventar um carro que sempre se deu muito bem com o consumidor brasileiro. E fizemos da forma que os colegas aqui apresentaram. Fizemos maior, fizemos mais alto, mais seguro, mais tecnológico, mais confortável, com mais portas, com faróis LED, com 5 lugares, etc, etc, etc. E, sobretudo, dando a cara para esse carro com um dos nossos valores principais da marca Fiat, que é o valor do culto do design italiano, né? Então, a cara dessa estrada claramente mostra isso, e também a logomarca em si evoluiu para acompanhar essa importante evolução. Agora temos um logo script, né? Seja na parte dianteira, seja na parte traseira, com uma belíssima reprodução da escrita Fiat, e o logo flag, o Fiat Flag, a nossa bandeira, né? Essa é uma junção da nossa história, anos 80, primeiros anos 90, quando a gente se apresentava ao mercado com as 4 linhas diagonais, e com a bandeira italiana. Nós, ao fim, somos absolutamente a marca mais italiana dos brasileiros em todas as indústrias e também a marca mais brasileira para os italianos. Então, estamos na perfeita junção de história, de marca e de presença futura entre Brasil e Itália. Itália e Brasil. Zola, quer comentar alguma coisa a mais? Eu vou dar um spoiler aqui, na verdade. Os coleguinhas adoram spoiler. Eles adoram spoiler, eu vou dar um spoiler, né? Porque nós, daqui a 15 dias, vamos trabalhar, né, num evento específico para poder explicar muito detalhadamente todo o movimento que nós estamos fazendo para mostrar para os clientes, né, essa nova Fiat que a gente há tanto tempo vem trabalhando, enfim, com toda a renovação dos nossos produtos e também com uma renovação muito importante naquilo que diz respeito à experiência do cliente no ponto de venda. Nós estamos iniciando, né, agora uma renovação muito importante da identificação visual dos nossos concessionários, que claramente vai utilizar o nosso Fiat Flag, enfim, o nosso Fiat Script, né? Essa renovação já começou, a gente já tem as primeiras lojas ficando prontas e isso vai ganhar velocidade ao longo dos próximos meses. Esse é um processo muito importante que não envolve apenas a parte visual, mas também a parte de serviços, todo o cuidado com o qual a gente está trabalhando, o treinamento dos nossos funcionários na rede de concessionários, enfim, o cuidado com o qual a gente tem que tratar, né, os nossos consumidores, o atendimento em si é algo muito importante para nós. Ter clientes cada vez mais satisfeitos é algo muito importante para nós. E esse movimento todo de marca que a gente está fazendo captura tudo isso, né? Tanto a evolução técnica dos nossos produtos, quanto, né, a experiência do consumidor no ponto de venda, quanto toda a nossa comunicação, né? E é isso que a gente vai poder explicar com muito mais intensidade e profundidade daqui a 15 dias. Bacana, Zola, obrigado. A gente está faltando 5 minutinhos para a gente terminar. O Antônio tocou em design e aí tem algumas outras perguntas aqui que eu também vou condensar, mas eu vou citar o Zeca Chaves, do Zeca ao Volante novamente, e o Zeca fez uma pergunta sobre a evolução não só do design, mas dos materiais usados no interior dessa nova geração da estrada. A Isabela falou um pouquinho disso naquele nosso vídeo na introdução, mas queria que você tocasse um pouco isso também, porque a estrada construiu a sua reputação como uma ferramenta de trabalho robusta e agora claramente uma evolução dentro do design dos materiais do interior. Fala um pouquinho disso. Claro, desde o início a gente sabia que o maior uso tem que ser muito funcional. Então, os materiais têm que ser resistentes, mas no mesmo tempo também atraentes. Então, acho que conseguimos fazer um trabalho muito interessante. Também onde você coloca as mãos tem que ser robusto. A gente trabalha muito sobre os porta-objetos, onde são os vários comandos. Então, a ergonomia e a usabilidade do interno foi fundamental, por isso temos um interno tudo novo. Mas também achando esse equilíbrio entre o work, então robusto, também para lazer, para as versões Vulcano Pro Cento, que tem uma aparência mais sofisticada. Muito bem. Zola, vários colegas aqui perguntando também se há previsão ou planos para uma versão Strada PCD.
Olha, a questão que envolve o PCD é uma questão muito específica e as picapes, evidentemente, não têm o mesmo benefício em virtude da questão tributária que os carros de passeio têm para PCD. Né? É uma questão técnica que diferencia as picapes dos modelos para passageiro. A gente não pensa especificamente em ter uma versão voltada ao público PCD, mas claramente essa é uma possibilidade que existe, apesar da vantagem para o consumidor ser menor, tá certo? Do que nos carros de passeio. Essa é uma possibilidade que existe para algumas das nossas versões, basicamente dependendo do encaixe de preço para aquelas que estão posicionadas abaixo de R$70 mil. Você já falou aqui que o line-up está apresentado, mas vários colegas aqui falando em versões, perguntando se vai ter versão Adventure ou Ultra para a estrada, mas acho que a gente já cobriu essa parte das versões aqui muito bem. Antônio, uma pergunta que eu acho que você vai gostar, ela não veio com o nome aqui para mim. Se a procura pelo carro aumentar muito e vai aumentar, assim esperamos, a fábrica está preparada para atender a demanda? Estamos preparados para tudo. Então, a procura vai aumentar muito, sem dúvida, então nós vamos aumentar a nossa capacidade de atender essa demanda. Estamos muito ansiosos para fazer isso, estamos muito ansiosos para deliciar o nosso cliente e esperamos que a resposta do mercado seja tão positiva como esse anônimo que está perguntando está imaginando. Tenho certeza que sim. Muito bom. Gente, a gente está se aproximando aqui da meia hora, até para respeitar o tempo de todos e especialmente para a nossa rede, a gente tem alguns outros conteúdos para dividir. Eu queria abrir, se alguém quiser fazer uma mensagem final, especialmente Zola, Antônio, deixar alguma mensagem final para os colegas da imprensa e só para vocês terem algum pensamento de conclusão antes que eu dê um recado final para os colegas. Bom, o meu recado final é muito simples. Eu acho que a gente tem um avanço tecnológico, né, com a nova estrada, que nos coloca mais uma vez numa posição de muito destaque. Eu citei aqui que desde o lançamento da estrada, Tonani estava lá, né, quando a gente desenvolveu a primeira, a gente sempre esteve um passo à frente dos nossos concorrentes e dessa vez a gente não está dando um passo, a gente está dando muitos passos à frente dos nossos concorrentes. Eu quero simplesmente reafirmar a minha convicção de que esse produto é um produto absolutamente vencedor, que evoluiu em todos os aspectos e que vai nos dar a chance de manter a nossa liderança de mercado pelo menos por mais 20 anos. Ótimo. Antônio, alguma mensagem final para os colegas? Não podia ter um carro como esse, onde colocamos todo o nosso carinho, toda a nossa competência, toda a nossa determinação e todo o nosso talento. Foram 16 mil pessoas que contribuíram em medida diferente, claramente, para isso que tenho certeza que será um sucesso de mercado, porque as histórias são feitas para ser confirmadas e melhoradas. Nós temos uma história de 20 anos e queremos ter mais 20 ou mais ainda mais de sucesso com esse carro para todos os queridos consumidores brasileiros e da América Latina. Muito bom. Pessoal, a gente encerra o nosso Q&A, a nossa coletiva de imprensa neste momento. Eu agradeço muito pela participação. Não vai dar para citar todos os nomes e cobrir todas as perguntas aqui. João Mendes, Amintas Vidal, Alana Fraga, agradeço Ricardo Maia, agradeço demais pelas perguntas de todos vocês. E como eu reforcei ali no começo, evidentemente não conseguimos cobrir agora, mas os colegas vão ser atendidos pela nossa equipe da assessoria de imprensa com perguntas e outros pedidos de informações e entrevistas ao longo do tempo. Gente, muito obrigado. Continuamos à disposição aqui, o nosso time de imprensa continua à disposição e agora a gente continua com outro conteúdo para o nosso público da rede. Muito obrigado a todos, senhores. Muito obrigado e parabéns por esse produto fantástico que a gente está apresentando. Para nós. Obrigado. Obrigado. A nova estrada definitivamente assume o multiuso. É um carro muito versátil, realmente. A cabine dupla, que é absolutamente inovadora, com 5 lugares. É bem moderno, italiano, emocional, forte. Uma central que traz um processador quad-core, 7 vezes mais rápido do que a geração anterior. Trabalhamos esse banco com conforto delicioso. 90% do nosso desenvolvimento na realidade virtual. Um consumo 4% melhor do que a gente esperava. São mais de 50 itens de acessórios. A estrada tem uma responsabilidade muito grande porque ela alimenta os pequenos negócios ao longo de décadas. Segurança para nós do mundo Fiat é primordial e a gente caprichou nesse carro.
Bem, pessoal, foi a nossa live. Tivemos mais de 2 horas e 20, quase 2 horas e meia de transmissão. Espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, é só perguntar. A gente responde nos comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, a gente espera você para se inscrever no nosso canal. E até a próxima transmissão do Global. Valeu, pessoal! Everything that brought me alive